Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula, né, de ciências do oitavo ano e o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre energia. Então vamos lá. O que vem a ser energia, né? A energia na física, ela tem um conceito que ela representa a capacidade de um corpo em produzir trabalho, né? Então sempre que precisa, né, que acontece uma ação, que se realiza um trabalho, há um consumo de energia, né? Então, para que o trabalho aconteça, você tem que exercer uma certa força e essa força ela vai consumir uma quantidade de energia. Não existe trabalho sem o consumo de energia. Então, nesse caso, você está consumindo energia, né, e está produzindo trabalho. Aqui, então, está havendo uma transformação, está transformando energia em trabalho. Mas o que é o trabalho? O trabalho é você ter um emprego, é um trabalho escolar? Não. O trabalho, né? Vou colocar um modo mais simples. Então, o trabalho na física, ele quer dizer fazer algo. Então, esse fazer algo pode ser o seguinte: eu simplesmente pegar essa caneta. Então, eu estou fazendo algo. Então, o simples fato de eu pegar essa caneta, eu estou realizando um trabalho. Para mim realizar um trabalho, eu necessito de energia. Então, o trabalho, ele representa a capacidade, a energia, né? Ela representa a capacidade de um corpo em produzir trabalho. Então, para mim produzir trabalho, há o consumo de energia, tá? O que seria, me dê uns, vamos citar exemplos dessa energia. A gente tem o péssimo hábito de sempre, quando falar em energia, relacionar a energia elétrica. Tá errado? Não, não tá errado. Só porque a energia elétrica, a eletricidade no caso, ela é apenas um exemplo que eu tenho de energia. Existem vários outros tipos de energia por aí, né? Então a eletricidade é apenas um exemplo. Então a gente não pode, toda vez que falar, usar o termo energia, só relacionar único e exclusivamente a eletricidade. A eletricidade é apenas um tipo de energia, né? A não ser eletricidade, a gente também tem a luz, né? Ou energia luminosa. A não ser eletricidade, a gente também tem o calor, que é energia térmica, tá? A não ser isso aqui, a gente também tem um tipo de energia que é chamado de energia mecânica. E assim por diante. Então a gente vai detalhar nas próximas aulas, a gente vai falar mais um pouquinho de cada uma delas e como que acontece a transformação, tá? Mas por hoje eu queria dar só esse exemplo. Então, vamos parar com essa questão de relacionar energia somente à eletricidade. A eletricidade é apenas um exemplo que eu tenho de energia, mas a energia ela pode ser encontrada na natureza de várias outras formas. Aqui a gente tem um exemplo, a energia luminosa, que é a luz, energia térmica, que é o calor, e a energia mecânica. E todo o corpo, ele tem energia. Novamente, essa caneta ela tem energia? Sim. Ah, mas eu encosto nela, ela não tem. Ela não está me dando choque, ela não tem eletricidade. Ela não tem eletricidade, né? Mas ela pode ter outro tipo de energia. Nesse caso, essa caneta, ela tem um tipo de energia que a gente associa, que é chamado de energia mecânica. Nesse caso, ela tem uma energia mecânica do tipo potencial gravitacional, tá? Quais são as nossas fontes de energia? O que seriam essas fontes de energia? As fontes de energia são recursos, né, que a gente pode utilizar para a produção de energia. E essa energia é que a gente usa no dia a dia. O nosso, na nossa atualidade, a energia ela se tornou algo indispensável, né? Então, a gente não consegue visualizar a humanidade, imaginar ela sem a energia, né? Que seja a energia elétrica, energia luminosa e qualquer outro tipo de energia, tá? Da onde que vem a energia que a gente usa, né? Os variados tipos de energia. Então, as fontes de energia, né, como eu já tinha dito, são recursos que a gente utiliza para a produção, a transformação, né, de algum outro tipo de energia que eu venho utilizar. Essas fontes de energia são classificadas de duas maneiras. Eu tenho as fontes que eu dito, né, renováveis e tem as fontes que eu dito não renováveis, tá? Qual que é a diferença entre elas? É o seguinte, as fontes renováveis, obviamente, né, como o nome já diz, elas se renovam. Então a gente pode aqui usar dois termos, né? Quais são eles? Que são fontes infinitas,
ou seja, nunca vai acabar, né? Um exemplo que a gente tem disso é o sol, a água, tá? Então, essas são recursos, são fontes de energias renováveis infinitas, ou seja, elas nunca vão acabar. O sol nunca vai acabar, tá? É só vou fazer uma observação: o sol um dia vai acabar, mas automaticamente a humanidade também vai acabar. Então, o sol a gente considera como ele ser um recurso infinito, correto? Uma outra maneira, a água também, né? A água, a mesma quantidade de água que eu tinha 2.000, 5.000, 10.000 anos atrás, eu tenho hoje, tá? Uma outra questão que a gente pode falar dos recursos renováveis, que eles são infinitos, né? Ou que a sua produção é maior ou igual ao consumo. Certo? Então, esses dois pontos. Como assim a sua produção é maior do que o consumo? Um exemplo que a gente tem hoje, né, de um biocombustível é o etanol. Até aqui na nossa região a gente vê muito a produção do etanol. O etanol, ele é uma fonte de energia renovável. Por que que ele é uma fonte de energia renovável? Ah, mas o etanol pode acabar? Pode, pode sim. Só porque a produção dele, ela consegue ser maior ou igual ao consumo. Então, se você for parar para analisar o tempo de produção do etanol, desde do plantio da cana. Aqui no Brasil a gente usa o etanol a partir da cana de açúcar, né? Então, se você for parar para analisar, desde o plantio até a colheita e até a produção, é um tempo bem pequeno. Então, se o mercado aumenta a demanda, aumenta o consumo, a produção também aumenta. Então, essa produção ela consegue ser igual ao consumo, ela consegue ser até superior. Por isso que a gente fala que o etanol ele é um combustível renovável, justamente por isso. Porque a sua produção ela acompanha o consumo ou até supera, tá? Já os combustíveis não renováveis, ao contrário dos renováveis, a gente vai ser obviamente o oposto, né? São fontes finitas. Ou seja, um dia elas vão acabar. Então, a humanidade vai utilizar essas fontes de energia, vai utilizar e vai chegar a um determinado ponto que ela vai acabar, né? Assim a gente tem vários recursos, carvão mineral e outros tipos, tá? Um outro ponto que a gente pode avaliar é que a sua produção ela vai ser menor que o consumo. Como assim ela vai ser menor que o consumo? Petróleo. O petróleo é o combustível mais utilizado que a gente tem hoje, né? Ele é uma fonte finita, porque a gente tem uma quantidade limitada de petróleo, né? A quantidade que se tem hoje, ela vai ser utilizada vários e vários anos, só que vai chegar um momento em que ela vai acabar. Ah, mas eu consigo, entre aspas, produzir o petróleo? Sim. Só que a produção do petróleo, né, ela é um processo lento, demorado na escala de milhares a milhões de anos. Então, quando a quantidade de petróleo que a gente tem hoje acabar, a gente não vai ter como produzir petróleo para a próxima geração. Por isso que o petróleo ele é uma fonte não renovável. Ele é produzido, né, assim, numa pequena escala, vamos dizer, só porque a quantidade de petróleo ela é bem menor que o consumo, a quantidade de petróleo produzida. Para a gente ter noção, como que o petróleo ele é produzido? O petróleo é produzido a partir de matéria orgânica, né, que são restos de animais e vegetais que foram durante milhões, milhares e milhões de anos, que sofreram ação de pressão e temperatura. E ao longo desse tempo, a matéria não se decompôs e se transformou em petróleo. Então, para a gente ver. Então, ó, se eu enterrasse, por exemplo, restos de planta, eu conseguiria produzir petróleo? Não. Por quê? Porque não é só a matéria orgânica em decomposição. Ela tem que sofrer a ação do calor e pressão. Então, eu preciso desses fatores para mim fazer o petróleo. Então, essa é uma coisa que vai demorar muito tempo para ser produzida, tá? Vou colocar os exemplos aqui. Então, aqui as fontes renováveis, né? A gente pode citar como exemplo o sol,
a água, o etanol e várias outras coisas, tá? Nas fontes não renováveis, vamos colocar aqui o petróleo e todos os seus derivados. Correto? Então ficou bem clara essa questão? Sobre as nossas fontes renováveis e não renováveis, né? Qual é a ideal? Qual que é a melhor, vamos dizer assim, para a gente utilizar hoje, né? Acontece que é o seguinte, o ideal, né, obviamente, seria as fontes renováveis. Por quê? Porque os seus recursos são infinitos, ou eu consigo produzir numa escala maior do que eu consumo, né? Já os não renováveis, né, isso é justamente o contrário. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens que a gente tem aqui, ó? As fontes renováveis, a principal questão delas é que elas são consideradas energias limpas. Por que energia limpa? Quer dizer que ela não polui? Não, não quer dizer que ela não polui. Até a produção de energia renovável, ela tem uma certa contaminação, ela prejudica de certa forma o meio ambiente. Só porque em relação às energias não renováveis é bem menor, né? Como assim? Vamos dar um exemplo da gasolina, que é um derivado do petróleo, então nesse caso é uma fonte não renovável, e do etanol, que ele é produzido a partir da cana-de-açúcar e ele é uma fonte renovável. A queima dos dois gera gás carbônico. O gás carbônico é um gás chamado de gás estufa, né, que aumenta a temperatura do planeta. Só que a queima da gasolina ela gera uma quantidade de gás carbônico bem maior do que a queima do etanol. E a questão é também que é o seguinte, que até a produção do etanol ela prejudica menos do que a extração e a produção da gasolina. O outro exemplo que a gente tem aqui, ó, no caso das fontes renováveis, a gente tem as hidrelétricas, né, que é a energia que vem da água. Energia solar. Vou citar só alguns casos, tá? Não vou colocar todos. A eólica. E vamos colocar aqui a de biomassa. Tá? A hidrelétrica, ela é uma usina geradora de energia, né, que ela funciona a partir da água. Ela é uma fonte renovável, né? Por quê? Porque a água, ela tem um recurso infinito. A água vai continuar aqui por milhares e milhares de anos. Só porque ela tem algum ponto negativo? Tem sim. A hidrelétrica, principalmente, ela precisa de uma área muito grande para ser produzida, certo? E quando essa área muito grande é alagada, há uma certa perca na flora, né? Na fauna e na flora daquela região. A energia solar, ela é uma fonte quase que 100% limpa, né? Então, assim, praticamente ela é uma fonte 100% limpa, ela não produz nada ao meio ambiente. Então, em relação ao meio ambiente, não. Só que é um ponto negativo da energia solar, ela que tem um alto custo para ser montada. Então, para você estabelecer uma usina de produção de energia através do sistema solar, de placas solares, você vai ter um custo muito elevado para isso aqui. Já a sua contaminação ao meio ambiente ela é zero, mas ela tem esse ponto aqui. A energia eólica, né, ela também não polui de maneira nenhuma o meio ambiente, só porque uma principal desvantagem dela é que você não pode instalar ela em qualquer local, então tinha que ser um local em que tem um fluxo de ventos, né, grande. E outra coisa é que ela influencia no ciclo migratório de aves, então seria um ponto negativo também. A usina de biomassa, né, um exemplo que a gente tem de usina de biomassa seria a produção também de gás metano através de resíduos orgânicos, né, que seria um tipo de usina de biomassa também. Nesse caso aqui também ela vai precisar de um investimento, né, e de uma área para ser localizada. As fontes não renováveis, né, que eu já tinha citado antes, que é o petróleo e seus derivados,
E também eu vou colocar aqui os combustíveis nucleares, né? Energia nuclear. O petróleo, como eu já tinha comentado, ele vai acabar, um dia ele vai acabar, certo? E a energia nuclear também, que é derivada de material radioativo. Essa energia nuclear aqui, a gente tem minérios, né? Ou seja, substâncias radioativas que podem ser extraídas do solo. Então, a produção de energia através desses combustíveis radioativos, ela é muito viável. O Brasil hoje tem poucas usinas, né? Só três que se situam no estado do Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Se eu não estiver enganado, a usina de Angra 3 não está em funcionamento ainda, mas eu não tenho certeza. Tá? Essa energia aqui no Brasil, ela não é utilizada, tanto é que a gente só tem essas três indústrias. Se você for olhar países maiores, vai lá na Ásia, por exemplo, que você vai ver que lá a produção de energia nuclear é grande, bem maior do que a do Brasil, né? Só porque aqui acontece o seguinte, a fonte radioativa, que são os materiais radioativos, eles são encontrados no solo, então ele tem uma quantidade finita, a algum momento ele vai acabar. E nesse caso aqui, ó, o petróleo, a principal desvantagem dele, obviamente que ele vai acabar também, mas é a geração de gases estufa, né, que principalmente o CO2. A energia nuclear, ela gera muito lixo radioativo, certo? E também ela tem um grande risco de acidente, que é o material radioativo, né? A gente pode ver aí os acidentes que já teve, foi a usina Chernobyl, o maior acidente em usina nuclear, né? A gente tem também, vocês podem, na Segunda Guerra, a bomba de Hiroshima e Nagasaki não foi uma usina nuclear, né? Mas foi também um efeito da radiação. Então, em todos os casos, se uma usina venha a ter algum problema de segurança, a contaminação no meio ambiente pode ser similar, né, ou igual, né, ou superior ao que aconteceu com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nessas duas fontes que a gente tem aqui, as fontes renováveis e as fontes não renováveis, a gente vai ter um tipo de fonte que a gente vai chamar de fontes primárias e fonte secundária, tá? O que seriam as fontes primárias e as fontes secundárias? As fontes primárias são fontes que eu utilizo elas diretamente. Quais são essas fontes primárias que eu consigo utilizar elas diretamente? Então, da maneira com que ela é encontrada na natureza, você utiliza ela, que seria no caso aqui a gente tem o vento, né? A gente teria também água, a gente teria o sol, certo? E a gente também teria petróleo e urânio, que é um material radioativo. Tá? Essas são as fontes de energia primárias, né? Por que primárias? Porque da maneira com que ela é encontrada, que eu posso fazer a utilização dela. Só porque nem sempre essas fontes primárias elas são utilizadas, principalmente na produção de energia elétrica, né? Por quê? Porque, um exemplo, se eu quero produzir a energia elétrica, então eu não consigo, o vento, ele não tem energia elétrica, só porque a partir do vento eu posso originar energia elétrica. Foi um exemplo que eu tinha falado lá no início da explicação. Essa caneta, ela tem energia, só porque ela não tem energia elétrica. Né? Eu poderia gerar energia elétrica através da energia que está contida nela? Posso sim. Aí a gente tem vários processos de transformação de energia que vai pegar a energia que está nessa caneta e gerar energia elétrica, né? A gente vai detalhar isso mais à frente. Essas fontes primárias, elas fazem justamente isso, né? Elas são a fonte da energia. Só porque para mim produzir e transformar elas em outro tipo, eu tenho que levar uma usina transformadora de energia. O vento, por exemplo, para mim converter o vento em energia elétrica. O vento pode se transformar em energia elétrica? Sim, a energia que tem no vento, que é a energia cinética, ela vai fazer movimentar as hélices, né, de uma turbina que movimenta um gerador à produção de energia elétrica. A água lá nas hidrelétricas, né? Então, aquela grande quantidade de água que tem movimenta as turbinas que há a produção de energia elétrica através disso. Tem um outro tipo de energia também, que é a energia dos marés e oceanos, também chamadas de maremotriz,
É só porque nesse caso, nas hidrelétricas, a gente tem um grande volume de água bem acima do nível do mar. Lá na energia maremotriz, essa energia ela é feita no mar. Então, coloca certas placas, né, onde se tem uma grande presença de ondas e o movimento ondulatório dos mares e oceanos vai fazendo essa produção de energia. Então, aqui eu estou usando a água como fonte primária de energia para transformar numa fonte secundária de energia, que seria, no caso, a eletricidade. O sol lá nas usinas fotovoltaicas, eu consigo pegar a luz do sol e consigo produzir eletricidade com ele. Então, estou pegando uma fonte primária de energia, que é o sol, e estou transformando ele em uma fonte secundária de energia, que seria a energia elétrica, tá? O sol, ele é utilizado para a gente como fonte de energia primária, primeiro, para iluminação. Então, o dia, né, a parte que a gente chama de dia, ele tem a fonte de luz, que é o sol. Então, a gente está usando diretamente essa fonte aqui. E o outro tipo de energia que o sol fornece é o calor. Então, o sol aquece o planeta. Então, a gente usa o sol aqui, de todos esses aqui, né? O sol eu considero que é o que a gente mais usa a sua fonte primária, que é a luz e o calor, né? E em segundo, a gente usa a energia elétrica que vem do sol, né? Então, ou seja, o sol ele não vai soltar uma descarga elétrica aqui, mas eu consigo converter a luz solar, certo? Com células fotovoltaicas, os painéis solares, e converter em energia elétrica, tá? O petróleo também, o petróleo bruto, né? O petróleo bruto, eu particularmente nunca vi o petróleo bruto pessoalmente, mas o petróleo, ele é um líquido escuro e viscoso. Então, não tem como hoje, na sociedade atual, a gente usar o petróleo da sua forma bruta. Antigamente, aí, séculos atrás, o petróleo era utilizado na sua forma bruta. A iluminação pública de cidades era feita com petróleo. Antigamente, era feito com manteiga de baleia, né? Então, teve muita caça às baleias, porque eles pegavam, como elas eram grandes, tinham uma grande fonte de manteiga, então eles utilizavam essa manteiga como combustível para queimar, e assim eles faziam a iluminação pública, né? Hoje que a gente tem os postes, antigamente era feito com lamparinas movida, né, alimentada a óleo de baleia. Com a descoberta do petróleo, eles pegavam o petróleo bruto e fazia essa substituição. Só que hoje o petróleo bruto ele não é utilizado, na sua forma bruta, tá? O petróleo ele passa por uma destilaria, por uma refinaria de petróleo, né? Então, através dessa fonte primária aqui, que é o petróleo, a gente consegue utilizar outras fontes. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo de motor, graxa e até o asfalto que a gente tem é feito através do petróleo. Que a gente tem um subproduto dele, que seria o piche, que ele é utilizado, né? O piche é um derivado do petróleo. E a gente também tem o urânio. O urânio é uma fonte primária de energia. Você encontra o urânio na natureza. Só porque para mim produzir energia elétrica através do urânio, eu não consigo pegar só radiação aqui e da radiação vai transformar em energia elétrica? Sim, mas eu tenho que levar numa usina que faz esse processo aqui. Então, através de um processo radioativo que tem lá no urânio, ele gera um calor e esse calor vai aquecer a água e vai gerar energia a partir disso, ok? Então, as fontes renováveis e não renováveis, que são as fontes que a gente abordou, né, são essas aí. Então, sempre, né, a nossa meta, né, seria usar somente as fontes renováveis, porque quanto mais fonte renovável a gente tiver, mais energia limpa a gente vai ter, certo?